Eu estou indo para a Espanha, porque minha filha mora lá, eu estou indo ver lá minha filha e minha netinha mês que vem. Cara, e hoje eu lembrei que eu tenho umas multas lá que os caras me mandaram. Eu falei, pô, mas isso aqui. Porque era uma cidade que eu estava lá em Maiorca e, e tinha um lugar interno lá. E eu não poderia ter, mas para, eu entrava no lugar, não tinha placa nenhuma. Ele falou: não, você circulou em área que você não podia ter, você precisava ter licença para circular. Pois Eu é, fiquei pé da imagine. vida, né? Isso é sacanagem. Agora eu estou voltando para a Espanha, eu falei, deixa eu dar uma consultada na internet aqui e botei lá. Tomei multa na Espanha. O cara falou: ó, se você não pagar em 6 meses, você pode não entrar. Os caras podem bloquear o seu visto para entrar Você é na preso coisa. como Shakira. Shakira, ela disse que nunca residiu lá. Não tem nenhum. Eu sou espanhol. Eu sou espanhol. Minha mãe tem primos ainda morando na Espanha. Eu tenho vários parentes ainda em Vigo. Minha madrinha mora em Vigo. Tipo assim, Rico. eu nunca residiria na Espanha com a legislação atual. É um estado totalitário em relação a tributo. Você podendo morar em Portugal, que você vende qualquer Bitcoin parado há mais de um ano isento, pelo amor de Deus, não tem comparação, né? Não existe nenhum youtuber relevante na Espanha que resida na Espanha. Todos residem em, como é o nome do lugar? Em Andorra e volta, passa menos de 180 dias e cai fora de novo, né? Eles não prenderam Shakira para fazer uma pressão, não queriam prender um monte de jogador de futebol, né? É. Renato, nesse último ano, nós tivemos vários acontecimentos. A queda do Bitcoin até a área dos 20 mil, né, que foi um baita de um inverno cripto aí. A FTX quebrando, rumores da Binance, o Fed aumentando taxa de juros, mudanças de governo e, recentemente, o caso da Silvergate. Com tudo isso, você acredita que o Bitcoin está mais frágil e pode perder a confiança dos investidores? Ou isso é apenas um processo para ele finalmente se descorrelacionar das ações e do S&P? Olha que perguntou, né? Tecnicamente, o Bitcoin nunca teve mais forte em época nenhuma. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem uma. Não é nenhuma plataforma. Tem uma nova inovação. Tudo que a gente está falando aqui, as nossas opiniões, elas vão ser criminalizadas e vai ser impossível você ver isso em Big Tech daqui a alguns anos. Se você não pesquisou, pesquisa o que é NOSTR, NOSTR. Tem uma nova internet surgindo e utilizando o Bitcoin como sua moeda nativa. O Uber, a gente vai usar o Uber em 5 ou 10 anos. Nesse nosso TR, a gente vai utilizar o Mercado Livre, todas as compras, o Super App, o aplicativo Vital lá do Guilherme Bandeira, ele é inevitável. A tendência é que haja convergência, não só de riqueza, mas de informação. Que você tem um aplicativo, como lá na China não tem Alipay, WeChat, não sei o que faz tudo, que é comércio, que é rede social, que é dinheiro, que é tudo. É tudo. Vende seguro, vende seus investimentos. A tendência é essa, é a convergência. Agora, tem vários grupos disputando quem vai ser o dono desse sistema, né? Quem vai ser o dono do seu curral de gado. Quem tiver Bitcoin, quem conseguir comprar Bitcoin antes da sua proibição, do fechamento de todas as gateways, eles vão ser a nova nobreza. E quem não tiver, vai conseguir através do sangue, matando gente ou entregando suas filhas para a reprodução dos caras, né? Eu acredito firmemente nisso, professor. Eu acho que a gente está numa fase que o Bitcoin a cada dia, sua pergunta é se o Bitcoin está mais fraco. Eu só vejo, tecnicamente, o Bitcoin mais forte a cada dia. O Bitcoin precisa de ter um certo mínimo de cotação para que haja financiamento da mineração, para que a mineração, o hash rate não comece a cair. Como é que está a próxima? Como é que está o hash rate? Como é que está a mempool? Eu não consigo fazer uma transação no próximo bloco pagando menos de R$10 hoje. Não é isso? Não está $2,50 hoje. Ninguém fez uma transação hoje para entrar no próximo bloco sem pagar menos de R$11. Se eu tiver errado, me corrija. Olha ali a mempool. Nunca houve mais dinheiro entrando nem no ápice de 2017. Nunca houve mais dinheiro entrando voluntariamente em mineração. Nunca houve mais gente contribuindo em plataformas que usam o Bitcoin como uma moeda nativa. Esse nosso TR, a Lightning, quantas pessoas agora estão capitalizando dinheiro em Lightning? Quantas pessoas estão trabalhando em soluções de sintéticos como o Taro? Eu acompanho o Bitcoin desde 2015. Desde que eu vi, eu nunca vi uma época tivesse mais inovações. Eu acho que o Bitcoin nunca esteve mais forte do que teve hoje, nem quando teve a cotação maior. A questão é que cada vez que o Bitcoin vai avançando, os inimigos da liberdade também estão cada vez mais fortes. Os governos com CBDC, com Big Tech, cada vez eles estão mais agressivos e mais organizados, né? Eu uma vez ouvi uma palestra, faz bastante tempo, do Andreas Antonopoulos, que ele falava o seguinte: realmente isso daí vai dar um refresh aí no mercado, no mercado financeiro tradicional, né? E então, porque o
pergunta era alguma coisa sobre os bancos, então. Então, isso aí, pô, vai acabar com um monte de situações. Você falou aí das ações que seriam negociadas 24/7 e tudo mais, né? Pô, isso aí você imagina o tranco que isso pode dar numa Nasdaq, numa B3, numa New York Stock Exchange. No repente... mercado, ó, se tivesse um real sintético que pagasse 150% do CDI líquido, isso ia ter impacto na poupança do Brasil? Na poupança, nos saldos de poupança, nos saldos de CDI, de merda, de FI, esses negócios. Eu gostaria de me endividar a 120% do CDI. O senhor acha que não tem gente que gostaria de se endividar? E se for hipercolateralizado? Eu adoraria me endividar em real, hipercolateralizando em ouro, dólar e Bitcoin. Qual seria a chance de eu perder mais de 50% em um ano? Pois é. Por isso que eu digo, na hora que acontecer isso, na hora que tiver o sintético de tudo, os empréstimos colateralizados em Bitcoin vão ser sustentáveis, porque eles não vão ser só colateralizados em Bitcoin. Vai ser colateralizado em carteiras múltiplas desses sintéticos. Ninguém nunca mais vai ter que vender o Bitcoin. Vai ser como um título nobiliárquico. Você vai se endividar eternamente nessas merdas. Do mesmo jeito que o ferro perdeu durante 10 séculos para a prata, do mesmo jeito que o cobre perdeu 20 séculos para a prata, do mesmo jeito que a prata perdeu 30 séculos para o ouro, essas merdas aí vão perder sistematicamente porque tem uma relação estoque-flow inferior, né? Não curto prazo, mas em prazos seculares, não é isso? Agora, a gente não pode esperar que os caras que estão sendo disrupturizados morram quietos, né? Não, vão lutar. Nós vamos ser perseguidos mais que os judeus. Mais que os judeus em qualquer época, até do faraó. Isso. Eles vão tentar criminalizar. Inclusive, se os Estados Unidos, eu não sei se aconteceu, porque os Estados Unidos, todas as vezes antes o S. Marshall, sempre leiloou bitcoins. Inclusive, quando você leiloa, você consegue um dinheiro muito maior, porque o cara que está comprando no leilão, ele tem garantia de origem lista. Você comprou do governo americano, se essa merda for criminalizada no futuro, no mínimo ele tem que devolver seu dinheiro, não é isso? O senhor concorda comigo? O governo americano vai lhe dizer que a origem é lista de uma porra que ele lhe vendeu? Alguém que compra em um leilão do governo americano paga mais do que em qualquer outro lugar. Todos os leilões que houveram de Bitcoin teve sobrepreço. E se ele vender em um leilão, por causa da questão que a gente conversou da outra vez, a maldição do vencedor, não é isso? Em um leilão, sempre o cara que ganha um leilão é o otário, que foi o cara que deu o preço maior. Se ele não tivesse ali, era menos, não é isso? Quando você começa a vender 40 mil, 50 mil Bitcoin no mercado, você vai vender, porra, o último 20% menos do que o primeiro, não é isso? A cada venda sua, você está diminuindo o preço da próxima venda. É maldição do vencedor que chama isso, não? Nas finanças. Se o governo americano está, de fato, vendendo 40, 50 mil bitcoins na Coinbase, como a massa falida fez na Kraken. Aparecia lá, venda ativa 5 mil, 4 mil, 3 mil, já chegou a 7 mil venda ativa de uma vez, pau. Isso foi em 2018, 2019. A gente via em tempo real. Cai aquele Kindle miserável, assim, de 30%, aí voltava a 10%, né? É isso. Se ele estiver fazendo isso, isso é um ataque de engenharia social ao Bitcoin. Não o Bitcoin funcionar, mas a sua legitimação baseado na sua cotação. A questão é que, pelo Black-Scholes, por qualquer tipo de modelo de finanças, você tem dois ativos que têm os mesmos valores intrínsecos e um tem mais variação que o outro. Qual vale mais? O que varia mais ou o que varia menos? Para aluguel, para trade, para qualquer coisa, o que varia mais ele dá mais potencial de ganho, né? Claro. Então, se você não destrói o valor fundamental, você só está provocando uma queda que vai ter uma volta, você está valorizando o ativo, não é isso? Exatamente. E você está enriquecendo aquelas pessoas que, como o senhor, estão operando profissionalmente, não é isso? O Renato, falando no governo americano e Fed, como é que você acha que eles vão lidar com o teto de gastos? E também com a taxa de juros e a inflação no decorrer desse ano? Você acha que tem chance de a gente ter um soft landing aí e que os caras consigam trazer a inflação para 2%? É isso. Eu não acredito que eles estão elevando a taxa de juros por causa da inflação. Eu acredito firmemente que é o único motivo deles elevarem a taxa de juros, eles reduzirem a capacidade do esforço de guerra chinês e russo. Eles querem provocar uma recessão no exterior. Na minha opinião, não tem nada a ver com a inflação. Inclusive, como eu falei aqui, eles já mudaram 21 vezes em menos de 25 anos o critério, não é isso? É o tipo de carne, é o tipo de leite, é o tipo de componente. Eles mudam o CPI, eles dizem que a inflação é quanto eles quiserem. A inflação real é o aumento da base monetária, não é nenhum índice que, inclusive, o governo muda como quiser, não é isso? Ele muda como quiser e ele define, ele vai lá e pesquisa. É complicado. Então, eu acredito que o único motivo... só vai... Não 6, né? Como? O pivô... Eu acredito que o pivô... não 6, né? É isso. O pivô, na minha opinião, é o fim da guerra. Eles querem ver a Rússia de joelho. A Rússia está vendendo óleo de 33 dólares. Inclusive, isso é um fator deflacionário absurdo. Você acha que vai ter petróleo daqui a 10 anos de 30 dólares, como eles estão vendendo agora? O Japão, a Índia e a China vão comprar gás, carvão, tudo com metade do preço de um ano atrás, de novo.
Isso aí já está tendo um efeito absurdo deflacionário no mundo inteiro. Na hora que a China compra energia a metade do preço de um ano atrás, a gente também se beneficia indiretamente, né? Se qualquer preço de qualquer coisa no mercado cai para acaba influenciando em tudo. Eu não acredito que esse negócio de elevação de juros tem nada a ver com o negócio de inflação. Isso tem a ver com esforço de guerra. Isso causa uma recessão nos Estados Unidos, mas uma recessão muito maior no resto do mundo, por causa da questão lá do milkshake, né? Do dilema de Triffin, né? Que o resto do mundo precisa de mais dólar do que os Estados Unidos, porque eles imprimem o próprio dólar, né? Dos eurodólares que a gente conversou. Então eu acredito que não tem nada a ver, os Estados Unidos não tem nada a ver com inflação. A inflação real é o aumento da base. Eles já pela primeira vez na minha vida, no meu tempo de vida, eles reduziram a base monetária. Os Estados Unidos esse ano reduziu a base monetária. Isso nunca aconteceu, não é isso? Reduziram a base monetária do dólar. Será que eles vão fazer isso eternamente? Eu acho difícil. Tem três maneiras do governo arrecadar. Ele pode arrecadar diretamente por impostos, que a curva de Laffer já demonstrou, tipo, não sou eu que estou dizendo, é doutorado acadêmico, demonstrando, em caso a caso, que a maioria dos tributos arrecadava mais, diminuindo a alíquota. Isso já é demonstrado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eles podem se endividar, que o custo é exponencial, não tem como se endividar mais, não é isso? E eles podem, tipo, literalmente expropriar as pessoas, ou diretamente metendo multa, fazendo como a China fez lá com o bilionário, tomando as coisas dos bilionários russos, ou eles podem expropriar as pessoas, diluindo dinheiro. É isso que a tendência é que façam isso. O americano chama isso de financial repression, repressão financeira, que é obter dinheiro, imprimindo a máquina, metendo bronca, né? Que você está empobrecendo os otários que acham que a inflação é IPCA, Selic, CPI. Eu diz, a inflação foi 6, tome 10, e ele imprime 20 ou 30, né?